Glórias a ti, Deus, aplauda mais forte a esse Deus, o Deus soberano. Aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui. Glórias a ti, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Tudo bem com vocês? Amém. Se não está, até o final desse culto vai estar em nome de Jesus, amém? Vamos abrir então a palavra do Senhor, para a gente não perder tempo. Lucas 7, dos versículos 11 até o 15. Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 15. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti, Jesus. O Senhor é bom, aleluias, aleluias. Santo é teu nome, Deus. Santo é teu nome. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 15. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Nossa, mas vocês estão ficando muito bom. Está ficando muito lindo isso. Vamos ler então. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se aproximou dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam e Jesus disse, jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Feche teus olhos por um minutinho. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração aqui, Deus. Vem levar, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, até o Senhor. Tira, Senhor, qualquer distração, qualquer impedimento, Pai, que nos atrapalhem de receber a sua palavra. E que no nosso coração essa palavra, Deus, venha germinar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. Glórias a ti, Jesus. O ano do renascimento. Quem está pronto para renascer? Amém. Glória a Deus. O significado de renascimento é nascer novamente, dar nova vida, ressuscitar, reviver, despertar e muitos outros significados. O Senhor preparou esse ano para que seja o ano do renascimento nas nossas vidas. Amém? E essa história mostra uma cena de dor, angústia, sofrimento. Era uma viúva que estava no cortejo fúnebre do seu único filho. Ou seja, além dela já ter perdido seu esposo, porque ela era viúva, ela acaba perdendo o seu único filho. Então ela estava num momento de dor, de sofrimento. Ela estava prestes a sepultar, não só o filho, mas a sua família inteira. Porque ela já tinha sepultado o seu esposo, agora ela tinha perdido o seu filho, e junto com ele ela ia enterrar sua família, os seus projetos, talvez os sonhos dela ter netos, bisnetos, não sei. Qual eram os planos dessa mulher, os sonhos, os projetos dela, estavam indo para serem sepultados, para serem enterrados. Então essa era a história dessa mulher. E essa história, ela é muito semelhante com a situação atual que nós temos nas nossas famílias nesse tempo. Eu não falei com o Michel, mas hoje nós vamos falar sobre família. Deus quer falar sobre família conosco nos dias de hoje, nesse dia. E a situação das famílias nos dias de hoje é semelhante a essa mulher. Porque a família, segundo os padrões de Deus, está sendo pouco a pouco enterrada pela nossa sociedade. Pouco a pouco, os princípios e valores estão sendo sepultados, estão sendo
abandonados, estão sendo esquecidos. Aquilo que era uma alegria para as mulheres, né? Casar, toda mulher sonhava em casar, em ter filhos. Hoje já não é tão comum. Hoje, não, casar, que é isso? Ter filhos? Estou fora. Os filhos, que como diz a palavra do Senhor, é a herança do Senhor. Nos dias de hoje, na nossa sociedade, ninguém quer. Não, dá muito trabalho, dá muito gasto, não quero ter não. Ou quando, para as mulheres que acabam gerando os filhos, tem desprezo, tristeza e dor por ter um filho, quando a palavra de Deus diz que filho é a herança do Senhor. O casamento, antes que era motivo de honra e de alegria para o homem, agora é um peso, é um fardo, é uma angústia. Esse é o retrato da nossa sociedade. É isso que a nossa sociedade tem feito com aquilo que é o projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E era isso que estava acontecendo com essa família, nesse contexto, nessa história. Ela estava enterrando a sua família. Mas, assim como Jesus encontrou aquela viúva de Naim, Ele quer olhar para dentro de nós, para dentro das nossas famílias. E se nós permitirmos assim, nesse ano será um ano de renascimento para as nossas famílias. Amém? Vai ser um ano de renascimento na nossa área familiar. Deus quer que haja renascimento em muitas áreas da nossa vida. Você pode ter colocado todas as áreas aí que você imaginou, né? Caprichou no projeto, escreveu tudo certinho. Deus pode renascer todas essas áreas. Mas hoje em especial, Deus quer falar conosco que é tempo de renascer a nossa família. É tempo de trazer de volta aquilo que é um projeto de Deus. É tempo de Deus trazer de novo no nosso coração o desejo de ter uma família. Porque tem aqueles que têm a sua família e ela está morrendo aos poucos e nós estamos deixando ela morrer. Mas também tem aqueles que nem chegaram a construir uma família, porque já pensaram, não, se com a minha mãe não deu certo, se com a minha família não deu certo, eu também não quero isso para mim. Mas Deus está dizendo que é tempo de voltar a sonhar, a ter uma família. Não uma família nos padrões da sociedade, mas uma família nos padrões de Deus. Amém? Glória a Deus. E o que essa história está contando para a gente? Da viúva, que ela estava indo sepultar o seu filho. E aquela mulher tem um encontro com Jesus na hora certa. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui nessa história é que Jesus chega na hora certa. Sabe por quê? Porque aquela mulher ela já estava na porta da cidade. E depois que ela passasse na porta da cidade, logo já seria o cemitério e ela ia enterrar o seu filho. Se Jesus tivesse chegado um pouco antes, talvez ele não encontrasse aquela mulher. Se ele tivesse chegado um pouco depois, talvez aquele cortejo também já teria passado. Mas Jesus, ele encontra aquela mulher na hora certa. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus, ele entra na nossa vida na hora certa. Não é a hora que nós pensamos que é a melhor hora. Não é a hora que nós queremos que ele venha entrar e agir na nossa família, mas é no tempo dele. Jesus, ele é o dono do tempo e da vida. E ele não se atrasa e ele não se engana. Quando Jesus chegou, ele chegou na hora exata para transformar a situação daquela mulher. É assim que ele faz conosco também. Não é na hora que nós achamos que é o certo, mas é no momento que ele quer. E se ele determinou que esse é o ano do renascimento, esse é o tempo que Deus preparou e separou para nós, para que algo acontecesse nas nossas vidas. Amém? Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Então, ela estava indo até sepultar o seu filho.
E aí ela se encontra com Jesus. Duas situações tão contrárias. Ela carregando a morte, mas Jesus, ele carregava a vida. E quando eles se encontraram, algo aconteceu na vida daquela mulher. Quando nós nos encontramos com Jesus, queridos, algo acontece na nossa vida. Algo vai acontecer na nossa vida. Algo vai transformar e alguma coisa que estava morta vai viver, vai tornar a viver, porque é assim que Jesus é. Aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Jesus não passava despercebido em nenhum lugar. Aonde ele passava, alguma coisa ia acontecer. A história não conta se depois ele entrou nessa cidade, se ele fez milagres nessa cidade, ou se estava planejado para ele ir para essa cidade. Mas a história conta que aonde ele passou, ali na porta daquela cidade, alguma coisa aconteceu. Aqui também a gente pode ver que no 13, fala assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Jesus, ele vê, ele percebe, ele entende e ele tem compaixão da nossa dor. Não pense que quando nós estamos, se você está sofrendo com alguma situação dentro da sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, ou com alguma falta de perdão, com alguém que te ofendeu, com alguém que te magoou, não pense que Jesus está ignorando a sua dor. Não pense que Jesus está dizendo: ai, que bobeira, que coisa mais insignificante. Não. Jesus, ele nunca desprezou qualquer dor ou sofrimento de alguém. Jesus, ele olhou para aquela mulher com compaixão. Jesus olhou para aquela mulher e sentiu e entendeu a dor daquela mulher. Jesus, ele entende todas as vezes que nós estivermos chorando, que nós estivermos tristes, que nós estivermos angustiados, que nós estivermos passando por alguma situação. Não pense que Jesus, ele está ignorando. Jesus, ele entende a nossa dor e ele age através do seu amor e da sua compaixão. Todas as vezes que Jesus agiu, todas as vezes que Jesus providenciou um milagre ou alguma maravilha, ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o projeto de Jesus não era curar e fazer maravilhas. O projeto principal de Jesus era nos salvar, nos resgatar da morte, das correntes do inferno. Esse era o objetivo. Mas quando Jesus chegou aqui, Jesus não fez só isso, né? Jesus encontrou aquele que estava paralítico e fez andar, aquele que era cego fez enxergar, aquele que estava morto ele fez ressuscitar, porque isso faz parte da essência de Jesus. Então não pense que quando você está chorando, quando você está com dor, quando está difícil a sua situação familiar, Jesus vai menosprezar a sua dor. Não, Jesus, ele vai ver, entender, sentir e agir de compaixão para com as nossas vidas. Depois ali no mesmo versículo, fala que ele consolou. Quando ele viu aquela mulher e sentiu a dor dela, ele olhou para aquela mulher e disse: não chores. Ele foi até o coração dela, encontrou o coração dela e disse: não chores. Não era como aquelas outras pessoas que estavam dizendo, com certeza tinha muitas pessoas na multidão que estavam consolando o coração dela. Né? Porque quando a gente está vendo alguém sofrendo, a gente vai lá e consola, dá um abraço. Mas o que quando Jesus disse para ela não chores, é porque ele já tinha certeza do que ia acontecer na vida dela. Sabe, quando Jesus chega até nós, quando Jesus chega na nossa vida, quando ele conforta o nosso coração, quando ele usa alguém e nos dá uma palavra de conforto, é porque ele já sabe o que ele vai fazer nas nossas vidas. Por isso ele está nos consolando. E nessa noite, o Senhor está nos consolando. Se você estava chorando por alguma situação na sua família, se você veio aqui hoje e falou: Deus, eu vou colocar aqui no meu projeto a minha família, mas na verdade eu vou pôr aqui só por pôr. Vou dizer aqui só por dizer. Jesus, ele está nos consolando nessa noite.
Porque Ele sabe que se nós permitirmos que Ele entre na nossa vida, Ele vai fazer renascer qualquer área da nossa vida. E Ele vai fazer renascer a nossa família também. Amém? Depois a palavra de Deus diz assim, que quando Jesus consolou aquela mulher, quando Ele deu essa palavra de conforto, então Ele olhou para o caixão e tocou no caixão. Quando alguém morria, naquela época, o sepultamento acontecia fora da cidade, fora dos portões da cidade. Porque eles consideravam a pessoa que tinha falecido uma pessoa impura. Ninguém podia tocar naquele corpo. Se você tocasse naquele corpo, você se tornava uma pessoa impura. Por isso, eles sepultavam fora da cidade, para que não tivesse impurezas na cidade. Quando Jesus tocou naquele menino, Ele quebrou um tabu que tinha naquela sociedade. Sabe, quando Jesus tocou ali, Ele estava provando que Ele não tinha medo, que não tinha nada que fosse impuro, que Ele não pudesse restaurar. Não há nada, queridos, não há nada que Jesus não possa tocar, nem aquilo que é mais impuro nas nossas vidas, nem o pecado mais sujo que já foi cometido, nem uma das nossas dores mais profundas, nada disso. Jesus tem medo, ou Jesus não vai tocar, mas Ele deseja, Ele quer que a gente permita que Ele toque, para que Ele venha curar, para que Ele venha tratar nas nossas vidas. Se você está nessa noite com alguma coisa no seu coração, mágoa, falta de perdão, pecado, qual seja a situação da sua família, da sua vida, quando Jesus, se você permitir que Jesus toque, Ele vai fazer aquilo que era impuro se tornar puro. Jesus é aquele que pode nos purificar, é aquele que nos lava, que nos prepara para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Jesus, Ele morreu na cruz para que aquilo que fosse, Ele se tornou impuro para que nós nos tornássemos santos, para que nós vivêssemos em santidade. Então, se tem alguma coisa na sua vida nessa noite que precisa ser tocado, permita que Jesus toque nessa noite. Se é uma falta de perdão, permita que Ele toque nessa falta de perdão. Se é uma impureza, permita que Ele toque. Se é alguma falha no seu casamento, permita que Ele toque. Se é alguma coisa que tem travado a sua vida para você viver o projeto de Deus como família, permita que Ele toque. Porque quando Jesus tocou, aquilo que era impuro se tornou um milagre. Quando Jesus tocou naquele menino, de impuro, ele se tornou um milagre. E depois a gente vai ver ali na história que todos saíram falando que aquele era o Filho de Deus que tinha sido enviado para aquele lugar. Porque Jesus, Ele transformou aquela situação em um milagre. Não há nada que Jesus não possa transformar. Não há nada que se a gente permitir que Ele toque, Ele não possa fazer. Só que a gente precisa permitir. A gente precisa deixar que Ele entre, que Ele ministre, que Ele limpe, que Ele santifique, para que Ele possa fazer. Agora, se essa mulher, né, ou se aquelas pessoas impedissem Jesus de tocar naquele menino, talvez o milagre não aconteceria. Talvez eles iam continuar aquele cortejo até o sepultamento. Mas quando Jesus tocou, Jesus mostrou que Ele era aquele que podia transformar a impureza em um milagre. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Depois a palavra de Deus diz assim, que Ele tocou no caixão e todos pararam. Quando Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, aquela situação de desespero, de angústia, de tristeza, vai parar para que Ele possa trabalhar em nós. Permita que Ele toque e para que Ele interrompa aquela situação de dor, de vergonha, de tristeza e de angústia, para que então Ele comece a escrever uma nova história.
Depois diz ali que quando ele tocou, o cortejo parou e ele deu uma palavra de ordem. A palavra de ordem para aquele menino era: levanta-se. Aquela palavra de ordem ninguém podia dar. Ninguém naquele momento, naquela multidão, ia falar para aquele menino que estava lá morto: levanta. Ninguém tinha autoridade para fazer isso. Ninguém nem teria ousadia, talvez, para fazer isso. Mas Jesus, Ele sim tem autoridade para dar ordem, para que venha renascer, reviver, trazer à vida aquilo que estava morto. Jesus, Ele é aquele que pode trazer à vida. Ele tem a palavra de ordem. Jesus tem a palavra de ordem para que aquilo que estava morto volte a viver. Para que aquilo que estava ali sem esperança volte a ter esperança. Jesus é esse. E sabe que nós podemos entender aqui também? Que nós não podemos fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Às vezes nós queremos agir naquilo que Jesus é que tem que fazer. Nós queremos fazer com que algo aconteça na nossa família, na nossa casa, pelas nossas próprias forças, no grito, no berro. Nós queremos dar ordem para que a situação seja mudada, quando aquele que tem autoridade é Jesus. Quando é Ele que pode dizer: agora é hora de ressuscitar, agora é hora de tornar a vida. Então, quando nós estamos diante da situação, nós não podemos querer vencer no grito. Nós não podemos querer vencer nas nossas forças, na nossa vontade. Mas nós temos que chegar diante daquele que pode. Ah, Jesus pode. Jesus, Ele pode dar ordem: levanta-se. Jesus, Ele pode dizer: renasça. Jesus pode dizer: volta à vida o casamento, volta à vida a família, volta à vida os filhos. Jesus pode dizer. Mas às vezes nós queremos fazer aquilo que é para Jesus fazer. Às vezes nós queremos tomar a atitude que é de Jesus. Ontem nós aprendemos sobre atitude, né? Qual é a nossa atitude? Chegar diante de Deus. Não querer vencer no grito. Então que a gente aprenda, que a gente guarde isso no coração. Que nós precisamos entender que a ordem de ressuscitar vem de Jesus. Que Ele vai dar essa ordem. E que se Ele separou esse ano para nós de renascimento, é porque Ele também quer renascer a nossa família. A palavra de Deus para nós nessa noite é que Ele quer trazer a vida à nossa família. Ele quer trazer à vida aquilo que aparentemente já estava morto. Quando Jesus tocou naquele caixão, deu uma palavra de ordem, aquele menino se levantou. Aquele menino voltou à vida. E quando ele voltou à vida, Jesus entregou o seu filho para aquela mulher. E quando Jesus entregou o filho, Ele não entregou só o filho. Porque Jesus, Ele não faz a obra pela metade. Eu sempre falo isso aqui para os jovens. A obra de Jesus é completa. Porque quando Jesus entregou aquele filho, Ele estava entregando a esperança daquela mulher, os sonhos daquela mulher. Jesus estava trazendo à vida a geração que ia continuar através daquele filho. Jesus, Ele estava entregando não só o filho, que já seria extraordinário, mas Jesus também estava trazendo a vida para aquela mulher novamente. Quando nós permitimos que Jesus toque na nossa família, toque naquilo que está tudo bagunçado, que está morto, que está sem vida. Quando nós permitirmos que Ele toque, e quando Ele der a palavra de ordem, Ele vai fazer a obra por completo. Ele vai restaurar por completo aquilo que a sociedade tem dito que já é falido, que a família é um projeto em falência. Não, Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que eu quero dar vida, eu quero trazer vida para as famílias. Eu queria que você
ficasse de pé por um instante. Glórias a Ti, Jesus. Santo, 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 santo é Teu nome, Deus. Glórias a Ti, Jesus. Quando aquele jovem se levantou e quando aquela mãe recebeu o seu filho de novo, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Sabe por quê? Jesus quer restaurar a nossa família? Porque família é um projeto de Deus para que Ele seja glorificado na terra. Porque quando os nossos casamentos são sarados, quando os nossos casamentos são projetos de Deus, eles representam Jesus aqui na terra. Porque quando os nossos filhos são sarados e estão na presença de Deus, eles são uma representação de Jesus aqui na terra. Sabe o que a nossa família significa? Uma representação daquilo que já acontece lá no céu. Porque lá no céu, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já são uma família. E Jesus quer que a gente venha experimentar e representar isso aqui na terra. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante e que você permitisse que Jesus tocasse em você nessa noite. Que Jesus tocasse na sua família, nos seus sentimentos, porque família fala de sentimento. Família às vezes é algo que a gente não quer tocar no assunto, que a gente não quer falar sobre porque dói às vezes. Mas o Espírito Santo, Ele quer que a gente venha dar liberdade para Ele nesse momento. Para que Ele venha curar isso dentro de nós. Permita que Jesus toque do íntimo do seu coração. Permita que Jesus nessa noite toque naquilo que talvez é mais impuro, naquilo que dói, naquela angústia, naquilo que está morto talvez. O sonho de construir uma família, ou o sonho de restaurar uma família, o sonho de ter os seus filhos na casa de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto para a sua família, mas Jesus sabe, e Ele te trouxe aqui nessa noite para que você permita que Ele toque e que Ele dê uma palavra de ordem. E a palavra de ordem é levanta-se. A palavra de ordem que Deus nos dá nessa noite é: eu vou trazer a vida, eu vou fazer reviver, eu quero fazer reviver, eu quero fazer reviver, renascer a sua família, os seus filhos, a tudo aquilo que eu planejei. Não pense que Deus não planejou uma família para você, porque família é projeto de Deus, família é sonho de Deus. Um casamento restaurado é projeto do Senhor. Os seus filhos aqui na casa do Senhor é projeto dele, é projeto dele. E esse é o ano de renascimento. Se prepare, se você permitir que Ele toque na sua família nessa noite, Ele vai fazer renascer, Ele vai fazer renascer. Comece a orar pela sua família, comece a orar pelos seus filhos. Se você ainda não tem uma família, comece a orar pela família que Deus está planejando para você. Comece a orar para que Deus prepare alguém especial para você, alguém que esteja na mesma conexão com Deus, alguém que esteja na mesma intenção. Comece a pedir para o Senhor, clame pela salvação dos seus filhos. Quanto tempo faz que você não clama pela salvação dos seus filhos? Quanto tempo faz que você não deixa que Jesus toque nos seus filhos, que Jesus visite os seus filhos? Permita que Ele faça isso na sua família nessa noite. Permita que Ele encontre a sua família nessa noite.